vai trazer detalhamento pra gente. Certo, Catiúcia? Bom dia, meu amor. Certo, bom dia. Pelo menos essa é a expectativa do governo, Paulo. O mercado até reagiu bem ontem, mas diversos especialistas apontaram inconsistências na proposta que ainda não teve a versão oficial final apresentada. Na teoria é simples, segundo os economistas, mas para dar certo seria necessária uma evolução de receita muito alta. As linhas do novo arcabouço fiscal levadas aos líderes do Congresso e aos presidentes das casas e depois aos jornalistas nesta quinta-feira aqui no Ministério da Fazenda terá uma trava para impedir que gastos federais cresçam mais do que a arrecadação e um limite mínimo para a evolução dessas despesas com metas flexíveis para o resultado primário. As despesas públicas não poderão crescer mais do que 70% da variação dessas receitas e caso não seja respeitada essa medida, essa meta, a liberação de gasto cai para 50%. Na coletiva de ontem nós perguntamos quais seriam as medidas efetivas de redução de gastos, já que a regra não fala em cortar, mas em crescer menos e sinaliza apenas a expansão de receitas. O Ministério da Fazenda disse que é um desafio de fazer reparação social, como você apontou no início do programa, colocar o pobre no orçamento e o rico no imposto de renda, que não seria o objetivo a redução do tamanho do Estado e que a regra não é incompatível. Daria para atender quem mais precisa com eficiência sem cortar gastos. O Ministério citou o Bolsa Família e a exclusão de beneficiários que estariam fora das especificações e que esse seria um exemplo de combate ao desperdício exatamente para direcionar o espaço fiscal para outros benefícios sociais, já que essa é a grande diferença do arcabouço segundo o governo federal, um investimento com responsabilidade social. A promessa da regra que substitui o teto de gastos, se o projeto de lei complementar passar por maioria absoluta no Congresso, é dar previsibilidade, sustentabilidade e estabilidade à economia. Os especialistas consideram que são presunções muito otimistas para os próximos anos, de déficit zero no ano que vem, um superávit no próximo ano e também estabilidade da dívida pública em 3 anos. E essa ambição preocupa. O principal desafio é como chegar ao resultado positivo final sem maiores receitas ou menores gastos, apenas com um forte crescimento da economia, o que não é o cenário esperado pela maior parte dos analistas. De acordo com o governo, medidas tributárias, como a gente falou, incluir pessoas no imposto de renda, pode aumentar a receita, mas sem detalhar como isso vai acontecer, é difícil para o mercado vislumbrar uma forma efetiva de se alcançar as metas indicadas. Perfeito. Catiúcia, muito obrigado, meu amor, pelas suas informações. A Catiúcia Sotomayor, direto de Brasília, o jornalismo independente da Jovem Pan, atualizando vocês sobre essa nova regra fiscal. E olha, de acordo com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o texto da nova regra pretende taxar aqueles que não pagam impostos. A exemplo das Big Techs, em que muitos os casos não pagam tributos por operarem a partir de outros países. A gente separou um trecho do que o Haddad disse sobre isso. Não estamos pensando em CPMF, não estamos pensando em acabar com o Simples, não estamos pensando em reonerar a folha de pagamento. Lembro a frase do presidente Lula durante a campanha: meu governo vai colocar o pobre no orçamento e o rico no imposto de renda. Se quem não paga imposto passar a pagar, todos nós vamos pagar menos juros. Muito bem, gente, essa foi uma das falas do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ontem na coletiva de imprensa. Bom dia, senhores. Bom dia, minha rainha. Vou começar com você hoje, hein? Sextou, hein, rainha? Tá bonita hoje, hein, de preto. Olha esse colar maravilhoso, chique. Deve ter sido o Sheik que mandou pra ela. Eu tenho certeza que esse colar se amarrou algum bofe na cama, viu? Com toda certeza você amarrou alguém. Isso aqui, bom dia, meninos, amores da minha vida. Ó, isso aqui representa a corrente que eu já arrastei pelos machos errados. Antônia, meu amor, me conta o que você achou aí desse anúncio de ontem do arcabouço fiscal. Você viu como algo positivo? Me dá uma opinião tua. Olha, pelo amor de Deus, como eu senti falta da praticidade do Paulo Guedes, minha gente de Deus. Que difícil, como ele é prolixo, eu estava dormindo. Não dá, gente, tem que ser prático, entendeu? Para quem não entende nada, absolutamente nada de economia, assim como ele, fica perdido. Pelo amor de Deus, tem que ser mais pragmático, tem que falar mais pro povão. O povão continua perdido, entendeu? Agora sim, quem é rico paga imposto, mas o normal é pagar imposto quem é rico mesmo, vai incluir o pobre no orçamento. Eu vou deixar essa discussão aí para os
os dois meninos aí do sofá, o fofinho e o piquititinho, que eles entendem mais. Eu e Felipe vamos falar só das bagacerices. Vamos começar com o pitititico, então. O Dani, deixa eu entender o seguinte. Essas regras que são estabelecidas, tanto do teto fiscal na época do Paulo Guedes, quanto do arcabouço fiscal, são regras que o governo pode ou não pode seguir. É um norte, é um caminho. Existe uma estrada até a gente poder falar, pô, deu certo. Mas foi um bom início, você acha? Bom dia, Paulo, Felipe. Bom dia, Dani. Mano. Olha, não foi um bom início, tá? E tem vários motivos pelos quais eu posso argumentar com base em estudos e outros sistemas ao redor do mundo. O que acontece é que a gente tem um arcabouço fiscal anunciado incompleto, que não explica nem sequer um pequeno detalhe ou algo assim simples sobre como o governo vai reduzir despesas. Podemos chamar de calabouço fiscal, não? Pode ser, porque eu acredito que ele vai ser inefetivo para levar o Brasil a uma situação de responsabilidade fiscal. O objetivo de uma política como essa é fazer com que o governo se torne mais responsável, que ele gaste menos do que ele arrecada. O objetivo é esse. Então, se o governo adotar essas práticas, obviamente, ao longo do tempo, as taxas de juros caem, a economia melhora como um todo. O que acontece é que as regras apresentadas pelo Haddad, em primeiro lugar, elas não levam no objetivo que eles pretendem. As premissas que eles têm para os cálculos que eles fizeram são premissas extremamente otimistas. E no cenário básico que a gente tem hoje no Brasil, a gente não vai ter o resultado fiscal que se espera. Segundo, é um arcabouço fiscal que não olha a redução de despesa, que olha aumento de receita. E aí entra um perigo enorme, que é o seguinte, tem duas grandes formas assim, de aumentar a receita. A primeira delas é reduzindo os subsídios e essa conversa aí, esse papinho furado de reduzir subsídio como se fosse a coisa mais fácil do mundo, né? Sim. Porque no final de contas, na nossa economia, as empresas e pessoas pagam impostos diferentes, em níveis diferentes, dependendo de vários fatores. Então, a ideia de reduzir subsídio ela é positiva, mas a execução disso é muito difícil. Demora anos para você conseguir fazer um trabalho e centenas de pessoas, uma estrutura que o Ministério da Economia não tem hoje, para aumentar a receita via redução de subsídios. E o outro lado, que eu acredito, e vocês podem me cobrar daqui a 1, 2 anos se eu estiver errado, podem me cobrar mesmo, pago o almoço aqui de todo mundo. Depende de onde, Ô, Daniel, você é rico, né? Você deixou a sua gestão como deputado rico, né? Não, eu não sou rico, mas assim, é exatamente por isso que a minha confiança é tão grande. Eu tenho convicção que daqui a 1, 2 anos vai ter aumento de alíquota de impostos. Não tem outro caminho. O governo vai ter que aumentar impostos pesadamente. Tem um ponto. É óbvio que essas coletivas de imprensa, principalmente no que se refere a números, dados, por muitas vezes ela não prende a atenção das pessoas. Mas tem um negócio que me chamou a atenção na coletiva do Haddad de ontem, de que todo o raciocínio dele, se o Mano reparar nisso, é feito até o ano de 2010. Exatamente. Para justificar os números que ele estava apresentando ali. Só que o que aconteceu no Brasil de 2010 para frente? Nós tivemos uma figura chamada Dilma Rousseff comandando o país, certo? Muito bom. Você acha que transmite algum tipo de credibilidade, uma omissão desses dados por parte do ministro Fernando Haddad, de uma gestão que, querendo ou não, prejudicou demais a economia do país, como foi a gestão de Dilma, Mano? Bom dia a todos. Paulo, não transmite credibilidade. O governo quer despachar a Dilma para a China, e inclusive o legado dela, como se nunca tivesse existido, mas todos nós sentimos na pele e não é possível apagar os efeitos nefastos da maior crise econômica da história do Brasil. Dilma, sem pandemia, sem guerra, sem nada, causou um cataclismo econômico no país. E ela conseguiu, né? Pois é. Sem pandemia, sem né? pandemia, sem guerra, ela foi a própria pandemia. O efeito do desastre econômico do governo Dilma é uma coisa que a gente está pagando a conta até hoje, na verdade. O país nunca se recuperou plenamente daquela crise, apesar dos bons esforços do governo Temer e, enfim, das complicações que vieram depois. Mas o que eu queria chamar a atenção é o seguinte: o problema do Brasil há muito tempo é a trajetória de gasto crescente do governo. Ou seja, político gosta de gastar. Porque
como dizia Dilma Rousseff, gasto é vida. A ideia é que quando você gasta, você fica bem com uma parcela do eleitorado. Então, o instinto primitivo do político é querer gastar, é querer criar uma vantagem para o eleitor dele, para ele aparecer bem na fita e depois pedir voto. Mano, gasto não é vida, gasto é voto. Exatamente. Exato. A tradução perfeita é essa. Gasto é voto. Então, o político gosta de gastar. E quando a gente olha a trajetória do gasto e da receita no Brasil, o grande problema está no gasto. Por isso, no governo Temer, foi criado o teto de gasto. O objetivo ali era dizer, para cada novo gasto, a gente precisa cortar outro. A gente precisa escolher, fazer escolhas e parar de fazer de conta que que dinheiro nasce em árvore. Dinheiro não nasce em árvore. Sai do bolso de todos nós. Pois é. Então, me preocupa muito o anúncio do arcabouço, porque a forma como ele está desenhado, o incentivo todo é para que o governo tente buscar mais receita, vulgo cobrar mais impostos. E que possa gastar mais. Cortar gastos. Exato. Para poder gastar mais. Então, não tem credibilidade uma proposta assim com a história que o Brasil tem. E aí eu queria fazer um paralelo, porque um outro momento em que a gente estava muito sem credibilidade foi, por exemplo, ali no começo dos anos 90, quando a gente estava enfrentando a hiperinflação. Como foi feito o anúncio do Plano Real? Antes das mudanças da moeda e tudo mais, houve uma preocupação por parte da equipe econômica de apresentar um corte de gastos importante, de apresentar um pacote de ajuste fiscal. Isso seria uma medida importante, concreta, para tentar ter credibilidade, o que não foi feito agora. Pediu, Daniel. Não, é surreal você querer justificar um arcabouço fiscal em 2023 olhando dados de do início dos anos 2000. Assim, é uma realidade completamente diferente. A primeira década dos anos 2000 foi uma década marcada pelo boom das commodities, por altas receitas do exterior vindo para o Brasil. Um cenário completamente diferente, se não oposto de como é hoje, em que as taxas de juros lá fora estão altas e os países estão passando aperto. Turma, são 10 horas e 15 minutos.